Durante semanas, a imagem transmitida ao público era a de um casal vivendo o auge da felicidade. O nascimento do primeiro filho de Yulong e Yang Meimei, ocorrido recentemente na China continental, foi celebrado por fãs como a consolidação de uma história de amor admirada por muitos. No entanto, longe dos holofotes e das mensagens cuidadosamente publicadas nas redes sociais, a realidade do pós-parto revelou-se bem mais complexa do que se imaginava. Pouco tempo depois da chegada do bebê, o casal optou por reduzir drasticamente suas aparições públicas, despertando curiosidade, preocupação e uma série de especulações. O que parecia ser apenas um período de adaptação natural acabou se transformando em um silêncio prolongado, até que Yulong e Yang Meimei decidiram falar, ainda que de forma contida, sobre os desafios enfrentados nas primeiras semanas como pais. Atualmente vivendo entre grandes centros urbanos da China, como Pequim e Xangai, o casal está inserido em uma rotina marcada por alta pressão social e expectativas quase irreais sobre o que significa ser uma família perfeita. Em uma sociedade onde o sucesso pessoal e familiar costuma ser exibido como prova de realização, admitir fragilidade emocional ainda é visto como um tabu, especialmente para mulheres que acabaram de se tornar mães. Segundo pessoas próximas, Meimei enfrentou um período particularmente delicado após o parto. Apesar da alegria pela chegada do filho, sentimentos de exaustão extrema, insegurança e isolamento começaram a surgir. A jovem mãe passou a lidar com noites sem dormir, mudanças bruscas no corpo e uma responsabilidade constante que parecia não dar trégua nem por alguns minutos. A expectativa de demonstrar felicidade plena contrastava com um estado emocional instável, algo mais comum do que se imagina, mas raramente discutido de forma aberta. A experiência da maternidade, muitas vezes romantizada, trouxe consigo uma carga emocional inesperada. Yang Meimei relatou a pessoas de confiança que se sentia pressionada a corresponder a um ideal de mãe forte, sempre sorridente e plenamente realizada. No entanto, por trás dessa imagem, havia momentos de choro silencioso, medo de não estar fazendo o suficiente e uma sensação persistente de culpa por não conseguir aproveitar cada instante como se esperava. Esses sinais, frequentemente associados ao período pós-parto, ainda são pouco reconhecidos em diversas partes da Ásia. Na China, embora o debate sobre saúde mental venha ganhando espaço nos últimos anos, o tema da depressão pós-parto continua envolto em estigmas. Muitas mulheres preferem sofrer em silêncio, temendo julgamentos ou interpretações equivocadas sobre sua capacidade como mães. Para Yulong, o impacto também foi profundo. Acostumado a uma rotina profissional intensa, ele se viu diante de um novo papel para o qual, segundo suas próprias palavras, ninguém está totalmente preparado. Dividido entre o desejo de apoiar a companheira e a dificuldade de compreender plenamente o que ela estava sentindo, o ator enfrentou sentimentos de impotência e frustração. O nascimento do filho trouxe felicidade, mas também expôs fragilidades que o casal ainda estava aprendendo a administrar. A convivência diária, antes marcada por equilíbrio e cumplicidade, passou a ser atravessada por pequenas tensões. Discussões aparentemente simples, como a divisão das tarefas ou decisões relacionadas aos cuidados com o bebê, ganharam proporções maiores em meio ao cansaço acumulado. Nada que indicasse uma ruptura iminente, mas suficiente para mostrar que a chegada de um filho pode redefinir completamente a dinâmica de um relacionamento. Fontes próximas ressaltam que, nesse período, a comunicação entre Yulong e Yang Meimei se tornou um desafio constante. Ambos estavam emocionalmente sobrecarregados, tentando entender não apenas o novo papel de pais, mas também suas próprias transformações internas. O tempo para conversas profundas diminuiu, enquanto as preocupações se multiplicavam. Ao mesmo tempo, a atenção do público e da mídia continuava intensa. Cada ausência era interpretada. Silêncio analisado. Em plataformas digitais chinesas, fãs começaram a questionar o que estaria acontecendo, enquanto rumores surgiam sem qualquer confirmação oficial. Essa pressão externa acabou se somando às dificuldades já existentes,
tornando o processo de adaptação ainda mais pesado. Apesar disso, o casal optou por manter a discrição. Não houve pronunciamentos longos nem exposições detalhadas da vida privada. A escolha pelo silêncio, segundo pessoas próximas, foi uma tentativa de proteger não apenas o bebê, mas também a saúde emocional de Yang Meimei, que precisava de espaço para se recuperar e se fortalecer. Especialistas em saúde mental frequentemente destacam que o período pós-parto é uma das fases mais vulneráveis da vida de uma mulher. Alterações hormonais, mudanças na identidade pessoal e a responsabilidade constante com o recém-nascido podem desencadear crises emocionais profundas. No caso de figuras públicas, como Yang Meimei, esse processo é agravado pela sensação de estar sempre sob observação. Yulong, por sua vez, passou a refletir sobre expectativas sociais ligadas à paternidade. Em entrevistas anteriores, ele já havia mencionado o desejo de ser um pai presente, mas reconheceu que a prática é muito mais complexa do que o discurso. Apoiar alguém em sofrimento emocional exige paciência, empatia e, muitas vezes, ajuda externa, algo que muitos homens ainda têm dificuldade em admitir. O que se desenhava, portanto, era uma história de escândalo ou ruptura, mas um retrato honesto de um casal enfrentando um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória pessoal. A decisão que viria a ser anunciada posteriormente não surgiu de forma impulsiva, mas como resultado de semanas de reflexão, conversas difíceis e a necessidade urgente de priorizar o bem-estar emocional. Esse contexto ajuda a entender por que o anúncio feito por Yulong e Yang Meimei, menos de 2 meses após o parto, causaria tanto impacto entre os fãs. Mais do que uma simples escolha pessoal, tratava-se de uma resposta a uma realidade silenciosa vivida por muitos casais, mas raramente exposta com tanta proximidade do olhar público. Foi nesse cenário de vulnerabilidade, pressão social e busca por equilíbrio que o casal decidiu tomar uma atitude considerada inesperada. Uma decisão que não apenas mudaria temporariamente sua relação com o público, mas também abriria espaço para um debate mais amplo sobre maternidade, saúde mental e os desafios invisíveis do pós-parto. E foi justamente essa escolha, amadurecida em meio ao cansaço, ao amor e à necessidade de reconstrução, que acabaria abalando fãs em toda a China e despertando uma nova onda de reflexões sobre o que realmente significa a felicidade após o nascimento de um filho. A decisão anunciada por Yulong e Yang Meimei não veio acompanhada de grandes discursos nem explicações detalhadas. Em uma breve comunicação divulgada por meio de seus representantes, o casal informou que faria um afastamento temporário das redes sociais e reduziria significativamente suas aparições públicas. A justificativa foi direta: cuidar da saúde emocional da família e atravessar com mais serenidade o período pós-parto. A reação foi imediata. Em poucas horas, o nome do casal passou a figurar entre os assuntos mais comentados nas plataformas digitais chinesas. Para muitos fãs, a notícia causou surpresa e preocupação. Outros, no entanto, demonstraram compreensão, elogiando a coragem de priorizar o bem-estar psicológico em um ambiente onde a exposição constante costuma ser regra, especialmente para figuras públicas. Os comentários multiplicaram-se mensagens de apoio, principalmente de mulheres que se identificaram com a experiência relatada por Yang Meimei. Mães jovens compartilharam histórias semelhantes, falando abertamente sobre cansaço extremo, sentimentos contraditórios após o parto e a dificuldade de pedir ajuda. Para esse grupo, a decisão do casal representou um gesto de empatia e reconhecimento de uma realidade frequentemente invisibilizada. Ao mesmo tempo, não faltaram interpretações mais pessimistas. Parte do público passou a especular sobre uma possível crise conjugal, alimentando rumores de afastamento emocional ou até mesmo de separação. A ausência de detalhes concretos abriu espaço para narrativas construídas sem base factual, um fenômeno comum quando celebridades optam por preservar a vida privada. Diante das especulações, fontes próximas ao casal reforçaram que a decisão foi tomada em conjunto e não indica ruptura. Pelo contrário,
Trata-se de uma tentativa de fortalecer os laços familiares em um momento sensível. Yulong e Yang Meimei teriam chegado à conclusão de que a exposição constante poderia agravar o desgaste emocional, especialmente para Yang Meimei, ainda em processo de recuperação física e psicológica. A escolha de se afastar temporariamente também levantou um debate mais amplo sobre os limites entre vida pública e privada. Na China, onde celebridades costumam manter uma presença digital intensa para atender às expectativas de fãs e patrocinadores, reduzir essa visibilidade pode ser interpretado como um risco à carreira. Ainda assim, o casal decidiu assumir esse risco, sinalizando uma mudança de prioridades. Especialistas em saúde mental ouvidos por veículos locais destacaram que atitudes como essa ajudam a normalizar a discussão sobre o pós-parto. Segundo eles, a depressão e ansiedade após o nascimento de um filho afetam milhões de mulheres em todo o mundo, independentemente de status social ou sucesso profissional. No entanto, a falta de informação e o medo do julgamento fazem com que muitas enfrentem o problema sozinhas. No contexto asiático, essa questão ganha contornos ainda mais delicados. Valores culturais ligados à resiliência e ao sacrifício materno frequentemente dificultam o reconhecimento do sofrimento emocional. Ao falar, ainda que de forma indireta, sobre as dificuldades enfrentadas, Yang Meimei acabou se tornando uma referência inesperada para outras mulheres que vivem situações semelhantes. Yulong também passou a ser visto sob uma nova perspectiva. Sua postura de apoio e a decisão de reduzir compromissos profissionais para acompanhar a família foram interpretadas como um sinal de amadurecimento. Em uma sociedade onde o papel paterno tradicionalmente está associado ao provedor financeiro, sua escolha de priorizar a presença emocional foi amplamente comentada. Apesar do impacto inicial, o casal manteve a linha de discrição. Não houve entrevistas exclusivas nem exposições prolongadas do drama pessoal. Essa postura reforçou a ideia de que o afastamento não era uma estratégia de marketing, mas uma necessidade real. Para muitos analistas, essa coerência contribuiu para diminuir a intensidade das críticas e fortalecer a imagem de autenticidade do casal. Com o passar das semanas, a atenção do público começou a se deslocar do sensacionalismo para a reflexão. Artigos, fóruns e debates online passaram a discutir a importância do apoio psicológico no pós-parto, tanto para mães quanto para pais. O caso de Yulong e Yang Meimei passou a ser citado como exemplo de como a vulnerabilidade também faz parte da experiência humana, mesmo entre pessoas admiradas e bem-sucedidas. Ainda assim, o futuro do casal permanece em aberto. Não há informações oficiais sobre quando ou como eles pretendem retomar a rotina pública. O silêncio, nesse contexto, parece ser parte do processo de reconstrução. Para alguns fãs, a incerteza gera ansiedade; para outros, representa um gesto de respeito à complexidade do momento vivido pela família. O que se pode afirmar é que a decisão tomada há menos de 2 meses após o parto ultrapassou os limites da vida pessoal e se transformou em um fenômeno social. Ao escolherem cuidar da saúde emocional em vez de manter uma imagem idealizada, Yulong e Yang Meimei acabaram provocando um debate necessário sobre maternidade, paternidade e expectativas irreais impostas pela sociedade. Mais do que um anúncio chocante, o gesto do casal expôs uma realidade silenciosa enfrentada por inúmeros lares, a de que o nascimento de um filho, embora repleto de amor, bem pode ser acompanhado de medo, exaustão e fragilidade emocional. Reconhecer isso não diminui a felicidade da experiência, mas a torna mais humana. Ao final, a história de Yulong e Yang Meimei deixa uma mensagem clara, ainda que não explicitamente declarada. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto qualquer outra forma de cuidado, especialmente em momentos de grande transformação. Em um mundo cada vez mais atento às aparências, a decisão de recuar, refletir e se proteger pode ser, paradoxalmente, um dos atos mais corajosos. E enquanto fãs aguardam, com expectativa e respeito, os próximos passos do casal, fica a reflexão: talvez o verdadeiro impacto dessa decisão não esteja no afastamento em si, mas na conversa que ela ajudou a iniciar,
Uma conversa sobre empatia, limites e a complexidade de ser humano em meio às maiores mudanças da